Olá, olá! É sempre um momento estranho esse começo da live. Eu ainda não vejo ninguém, mas eu acho que as pessoas já estão me vendo. Então, o primeiro a entrar, manda um joinha para eu saber que a gente está conectado. Vamos esperar o Rafa chegar. Vou conversar com o Rafael. Hi, Eden. It's gonna be in Portuguese, this live. So for foreigners, come again some other day. Olá! Ai, que bom. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Vamos esperar o Rafa chegar. Oi, Lélia. Oi, Nino. Rafa, você tá aí? Você vai pedir para entrar, Rafa? Você vai entrar na conta da Rosa? Vamos esperar. Enquanto isso, vocês já se inscreveram? Amanhã eu vou dar um curso na Super Bacana Mais. O Instagram deles é @superbacana+. E vou falar sobre entendendo, digerindo o isolamento através da arte. Se inscrevam. Oi, adorei. Lélia e Nino, florzinhas e ois. Oi, Maíra. Deixa eu ver se eu convido. Vou convidar o Rafa, que ele não tá me pedindo para entrar. Vamos ver, eu não sei se ele vai entrar com a conta da... Vamos ver. Oi, Rafa! Olá, Gi. Tudo bem? Tudo bem? Fiquei em dúvida se você ia entrar com a conta da Rosa ou com a sua. Não, eu estou entrando com a minha mesmo. Que bom! Que Bom te prazer! ver. Para quem não conhece, este é o Rafael Vogt Maia Rosa. Rafa, que prazer, que honra! O prazer é meu, Gi, de estar de volta aí, né? Porque eu já estive aí nesse mesmo lugar, né? A gente já fez um curso juntos no Táxi Amarelo. Verdade. E agora a gente está distante, mas justamente como você falou, há uma proximidade, né? Há uma conversa, há um cuidado diferente, né? Em relação ao trabalho do outro, ao que você pode saber do outro, né? Sem dúvida. E Eu isso eu agora acho muito conheço sua legal. casa, né? Eu preparei aqui para vocês poderem ver a minha casa, que é a minha casa com a Mari Kramer, que é uma design de interiores, que na verdade é a casa mesmo, o ambiente, foi ela que arrumou, né? Que desenhou. Antes da gente fazer um tour pelas suas aquarelas, pela sua casa e por tudo, eu vou fazer uma breve apresentação. É sempre esquisito, né? Porque você tá também no seu Instagram, então tem gente que te conhece melhor do que eu. Mas eu vou te apresentar e se eu esquecer de alguma parte que você considera super importante, por favor, me interrompa. E a ideia é que seja Não uma vou fazer conversa. isso, pode ficar tranquilo. Pode me interromper. Mas o Rafael Vogt Maia Rosa, bom, primeiro, ele é filho do Dudu de Maia Rosa e da Gilda Vogt, que são dois artistas maravilhosos. Quem é CDF já assistiu minha live com o Dudu umas 2 semanas atrás. Então, o Rafa também, o Rafael estudou na Waldorf, que é sempre um background artístico, né? O Rafa toca piano, constrói os próprios instrumentos, ele estudou aí falando dos instrumentos. O Rafael estudou linguística na USP, daí fez um mestrado na ECA, fez um doutorado também, né, Rafa? Eu fiz um doutorado na teoria literária e literatura comparada na USP, né? E estudei o Oswald de Andrade, a prosa vanguardista do Oswald. E depois veio fazer um pós-doutorado aqui em Yale. Mas foi através do Oswald. Através do porque Oswald. eu fui fazer o doutorado com o Kenneth David Jackson, que é o tradutor do Serafim Ponte Grande para o inglês norte-americano. Então, tudo isso envolve uma questão ligada à tradução, à arte brasileira, a toda uma tradição de assimilação da arte brasileira nos Estados Unidos, da qual você faz parte, que eu fiquei sabendo recentemente. Pois é, somos parte dessa linhagem. E você também, quando voltou dos Estados Unidos, depois de uma temporada aqui, foi fazer um pós-doutorado de novo na USP, sobre Wesley Dukini. Exatamente. Isso foi um pós-doutorado que eu fiz na ECA com o Marco Gianotti. O Marco me convidou para pensar o Wesley, porque a mãe do Marco, inclusive, tinha sido uma crítica precoce do Wesley Dukli, a Lupe, né? E ele achou que era um artista interessante de ser abordado, e pouquíssimo abordado. Na verdade, existe um único doutorado no Brasil, no mundo,
sobre o Wesley Ducli, da Cacilda Teixeira da Costa. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo é do folder promocional que foi feito pelo Maxud Plaza quando o Frank Sinatra cantou em São Paulo. Rafa! 81. Você não acredita? Um parênteses, posso fazer um parênteses? Pô, só parênteses. A minha avó comprou num leilão o piano que o Frank Sinatra tinha no quarto. Ele pediu para ter um piano no quarto no Maxud Plaza. Tá com a sua voz? É da minha família, é meu, só que tá em São Paulo. Astonishing New Evidence. Incrível, né? E esse é o ano também do trabalho do Tunga Wang, né? Então, não é assim que só o Tunga que foi nessa fonte, né? Eu acho que o Wesley, antes do Tunga, já em 1970, ele estava muito preocupado com a cultura americana. Né? Ele foi para Los Angeles e foi também para Nova York já na década de 50, estudar na Parsons. Então, essa ideia de uma cultura brasileira que vai ser... A gente conversou bastante sobre isso, né? Mas vai ser vetorizada, vai ser transformada mediante o contato com a cultura dominante, que é a cultura americana, né? A cultura dominante culturalmente, no campo da pintura, no campo do cinema, né? no campo das universidades, né? Tem essa proeminência, que faz parte do percurso de artistas, por exemplo, como Wesley, como Sérgio Mendes, né? No caso do Sérgio Mendes é mais forte, porque ele foi para Los Angeles. O Tom Jobim também ficou em Nova York, mas o Sérgio Mendes ele realmente começou a ditar o ritmo dessa introdução da música brasileira lá. Né? Então isso faz muito parte do meu pensamento, assim, como que uma coisa mais brasileira, mais evidentemente tropical, ou mais ligada à natureza mesmo, a nossa natureza que é pungente, que é diferenciada, como que ela, vamos dizer assim, ela se adapta aos padrões, por exemplo, dos padrões de uma cidade de Nova York. Né? Essa foi uma experiência que eu pude ter, que é experienciar o que a cidade faz com você no seu fluxo de pensamento, de caminhada, de reflexão. E foi bem no Chelsea que essa série aqui que eu estou fazendo de aquarelas começou. Né? Bem então, ali onde você transita. Então, exatamente. Vivemos no Chelsea, aqui em Nova York. Mas só para a gente voltar um pouquinho. Então, você hoje em dia trabalha como crítico de arte, é dramaturgo principalmente, organiza visitas guiadas, você me contou que já foi ao Japão, ao Inhotim, acompanha grupos da aula. Você está dando várias aulas agora durante a quarentena, né? Depois você faz o publi. E você me explicou sobre as suas aquarelas, que eu, muito sortuda, já tenho uma. Não vacilem, só tem 6, né, na Rosa Barbosa. São 6 na exposição, Rafa? São 6 peças que estão com a Rosa Barbosa. Aliás, a quem a gente deve essa live, né? Que é ela que promoveu e teve a iniciativa de fazer isso, porque ela não ia ter como expor isso. E logo falou, não, vamos dar prosseguimento à ideia de mostrar e tornar público através de uma live. E ela que é uma... eu acho que é... E aí veio ao encontro do que você está fazendo, né? Sim, não, e é tão interessante, né? Porque eu acho que você explicou que a aquarela, para você, é uma ponta do seu processo. Né? Então, isso. Você faz todas essas coisas, é até interessante, né? Eu estava pensando, como apresentar alguém que é tão múltiplo. Você é muito multitalentoso, né? Você, sempre que o Rafa entra numa live, eu vou lá ver o que ele está fazendo. Eu já vi ele tocando piano, já vi ele lendo uma peça. Outro dia ele estava desenhando, fazendo aquarelas com a filha dele, a Filipa, que é a mais fofa. Né? Então, de fato, tem essa coisa muito, né? Que a sua aquarela acaba sendo ela é mais um ingrediente dessa vida que é um pouco toda relacionada, né? Acho que nada é separado. Mas conta um pouco disso, da aquarela ser uma ponta do seu processo. Eu acho que eu vou pegar a ponta que você me deixou, que é a Filipa. Né? Quando minha filha nasceu, eu tive uma quarentena precoce, né? Todos os pais têm. E essa quarentena me mostrou que as atividades que eu fazia prioritariamente não eram acessíveis para ela. Ela não sabia o que era uma aula de história da arte, apesar de ela dizer que o papai dá aula, né? E outro dia ela até me perguntou, quer dizer que você é artista? E ela falou assim, me mostre o seu trabalho, né?
Aí eu falei, né, mudou alguma coisa, porque eu fazia uma coisa que ela não entendia e hoje ela é uma coisa que eu posso fazer com ela. Então, um dos fios desse processo é o contato de uma pessoa, talvez por demais intelectualizada. Eu fui uma pessoa realmente que, assim, a tarefa de pensar música, por exemplo, é uma coisa que eu me levei muito a sério. E pensar música é uma vida de renúncia, sabe? É uma vida de muita audição, muito cerebral, muita emoção também. Muito estudo, mas né? Muito estudo, muita literatura crítica. E isso eu fiz também com as artes plásticas, mas havia uma tentação. É uma tentação quase como um desenho do Walt Disney para uma criança, um desenho, a tentação que a televisão, por exemplo, exerce sobre as crianças numa quarentena. Mas, em vez de olhar isso como um aspecto negativo, porque na Waldorf a televisão em si era um aspecto negativo na minha vida, os professores contra-recomendavam, a tomada que a minha mãe produziu para que eu não visse televisão na nossa casa era uma tomada que era 2 plugs fêmea. Então, ela saía da televisão, não tinha onde plugar. E só ela tinha um plug que eram 2 machos, permitia ver uma coisa um sítio do Pica-Pau Amarelo, ou uma coisa mais brasileira no sentido, o futebol, a Copa de 82, por exemplo, que foi o primeiro evento que reuniu a minha família, o meu tio era nosso vizinho, então todo mundo ia assistir televisão, que era um ritual coletivo. E essa dimensão da televisão, do entretenimento, ela acabou se acoplando à minha relação com a Waldorf e com essa coisa um pouco mais, como dizer assim, mais filosófica, certamente. A Waldorf é uma filosofia antes de ser uma pedagogia, ela tem tipo de pensamento. O Rudolf Steiner, que é uma figura que, para a crítica marxista, ele é um problema. Por exemplo, o Gunther Anders faz muitas piadinhas assim sobre o fato do Kafka ter sido um leitor do Steiner e ter tido uma paixão pela antroposofia em algum momento da vida dele. Mas, no meu caso, eu via que o grande artista que afirmava o Steiner na minha realidade era o Joseph Beuys. O Joseph Beuys, ele não só experimentou a antroposofia do ponto de vista filosófico, porque ele é um cara inteirado da coisa, né, do texto do Steiner, porque o Steiner era um orador, ele deu muitas palestras, mas essas palestras foram transcritas, né? E o Beuys não, o Beuys é um artista, é aquele artista justamente que a primeira série que eu tive contato do Beuys foi uma série de aquarelas. E ele já não se limitava a usar aquarela tradicional, já usava mercúrio cromo, que eu achava interessante, né? Um cara fazer uma aquarela inteiramente com mercúrio cromo, então já tinha um approach conceitual em relação à aquarela, que era uma novidade que me atraía e me deixava muito, assim, quer dizer, eu falava assim, com o que o Beuys pensa, né? Que são escritos, são as aulas que ele dava em Düsseldorf, né? Mas eu descobri não, né? Que um dos elementos que constitui o pensamento do Joseph Beuys são as aquarelas. As linhas, as fluidezes, os ready-mades, as apropriações, que são os códigos. Então, eu, assim, minha entrada no mundo da crítica de arte foi via Joseph Beuys, porque ele era a ponte possível para mim entre o universo mágico dos gnomos e pedras preciosas da Waldorf, porque eu era obrigado a achar pedra preciosa, nem que eu não queira. Eu saía numa tarefa da aula que era assim, você num descampado enorme achar um quartzo ou uma pedra preciosa. À medida que você achasse um quartzo ou uma perita, que era uma outra pedra brilhante. Tem vários alunos Waldorf e pessoas ligadas a Waldorf que eu estou revendo por causa da internet. Por exemplo, a Lê Mei Li, que participou da última Bienal na curadoria da Sofia Borges, o trabalho dela é exatamente com pedras, né, com cristais. E ela expõe isso como obra de arte. Né? Então eu percebi assim que dava para unir esse universo ágrafo, mítico, muitas vezes assim alienado, porque havia um processo de alienação na zona sul de São Paulo, na Jobilena, que era uma comunidade que me bastava. Eu tinha teatro, tocava numa orquestra sinfônica dentro da escola, enfim. A primeira exposição de aquarela foi na Waldorf? Conta um pouquinho. Foi na igreja da Christian Gemeinschaft. Eu não sou parte da comunidade de cristãos, mas a minha irmã e a minha mãe foram parte. Que é uma igreja protestante que se radicou ali em Santo Amaro, mas que é ligada ao Steiner. Então, todo o culto
A indumentária, as cores, a arquitetura é aquela arquitetura que você conhece no Goetheanum, em Dornach, que são aqueles ângulos sempre, nunca retos, né? O Steiner sempre tem uma angulação abaulada, né? E é um prédio histórico para a arquitetura moderna. O Steiner foi uma figura decisiva. Eu não sou assim eu não sou tão adepto do Steiner, mas essa questão da aquarela é uma questão de ordem. O meu primeiro contato com a aquarela se deu na Waldorf, com professores que vieram da Alemanha para morar no Brasil na década de 60, que foi o Bleich, o senhor Bleich, o Dr. Lanz, que era o pensador principal, a dona Gisela, eles tinham fugido de Berlim para viver aqui. A primeira escola Waldorf foi onde eu estou agora, que é no bairro de Higienópolis, na década de 60. Mas aí depois da Waldorf veio a USP, e esse foi um período eu estudei linguística e tive um envolvimento muito forte com a literatura. Então eu saí desse universo ágrafo e entrei num universo onde o B não era ligado à borboleta, o B era ligado a uma fórmula científica, né? A uma formulação científica, é isso que eu quero dizer. Mas então, as suas aquarelas na igreja, você contou que tinham a ver, né? Eram sobre o Gênesis bíblico. Então, só para a gente contar que essa não foi a sua primeira exposição. Quando você fez uma exposição das suas aquarelas no ano passado, foi na Galeria da Regina Boni, né? Exatamente. A Regina Boni leu uma peça de teatro minha, que eu mandei para alguns amigos. Oleana? E como Complexo de Oleana é uma peça que eu escrevi sobre Inhotim. Eu fiz várias visitas a Inhotim com grupos e chegou um momento em que eu decidi que eu gostaria de transformar a minha experiência pessoal com o Instituto e com as obras e os artistas que eu conheci lá, transformar isso em alguma coisa ficcional, porque eu tinha coisas para dizer que eu não tinha coragem de dizer como crítico de arte. Basicamente, assim, naquele momento foi isso. Existia uma visão minha do universo da galeria, do mercado, do próprio artista, da relação do artista com os assistentes, com o modelo, enfim, esse universo eu não tinha, na verdade, eu não tinha moral para abordar do ponto de vista crítico, como um pesquisador de arte contemporânea. Mas eu tinha a possibilidade de fazer uma ficção que fizesse sentido, que as pessoas... Porque eu achei muito importante nessa peça, que essa peça, alguns amigos artistas leram. Ela não teve uma estreia. E ela não teve uma estreia até por conta da pandemia, porque era um processo que a gente já vinha ensaiando. Mas os amigos que leram, muitos deles eram artistas plásticos. E eles se reconheceram. Eles falaram, não, me reconheço no que você está colocando. E eu quero participar. Né? Por exemplo, eu devo muito dessa peça ao Bruno Danley, que foi um colega meu. Ele deu aulas comigo e com o Danilo Oliveira na Ypsilone. A gente deu aula 2 anos. Tem pessoas, inclusive, que eu já vi aqui na live, que fizeram esse curso. Vou abrir os A comentários. Veridiana. E nesse curso eu percebi isso, que de fato eu tinha uma aproximação com as artes plásticas, que era de professor, de crítico, de acadêmico, eu estava ligado à USP, né? Mas eu tinha um monte de coisas que eu estava vendo, que eu estava experienciando, que eram coisas que eram mais do universo da televisão, por exemplo, do The Voice Brasil, por exemplo, que é uma competição ligada à arte, à voz, ao canto, que me interessa como um diagnóstico, um painel, uma alíquota do que é a arte, afinal, no Brasil, entende? Ela é uma arte que ela se configura só no território das artes plásticas ou, por exemplo, no território da canção ou da MPB, existe toda uma história da arte brasileira a ser contada. Então, eu tenho uma paixão muito grande pelo universo da gravação, universo fonográfico, da reprodução. É curioso que a Waldorf não deixava você ver TV, foi exatamente pela TV que você foi se apaixonar, né? Fui me apaixonar pelo objeto da televisão e pela filmagem em si. Claro. O primeiro objeto de desejo foram as peças filmadas. Assim, eu
minha aproximação com o teatro não veio pelo espetáculo, eu não vi muitos espetáculos de teatro, eu vi alguns importantes, trabalhei com Antunes Filho 6 anos, né, na dramaturgia, mas foi lendo. E depois de ler, eu queria ver as peças encenadas, mas eu não tinha como ver. Eu não tinha como ver uma peça do Edward Albee, por exemplo, tão importante para mim que nem Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que foi uma peça que eu li por uma tradução da Abril, do Milor Fernandes, que era uma coleção que você comprava na banca de jornal. Né? Então eu comecei a ver que as universidades americanas, por exemplo, Yale, tinham um acervo dessas peças filmadas enorme. Até porque eles têm um teatro lá, né? Muito importante. Não há um teatro. Né? Na universidade eles têm uns 4 teatros que têm temporadas regulares com teatro de repertório Ibsen, Strindberg, ou repertório clássico e também o repertório contemporâneo. E lá eu fiz um filme nesse pós-doc, que exatamente era um filme... Né? Exatamente, um filme que pensava essa questão da tradução. O filme, eu era um aluno falante de português, mas lá na universidade, naquela instituição, o que eu tinha para me comunicar era o meu inglês, né? E talvez as minhas aquarelas, talvez os meus desenhos. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu tinha o Moleskine, tinha um caderno de anotações para as reflexões e pensamentos e para a pesquisa que eu estava fazendo lá. Uhum. Mas, invariavelmente, eu desenhava uma coisa, assim, né? Começava a desenhar um passarinho, por exemplo. Mostra um pouco das suas aquarelas enquanto sim. eu tô falando. Ó, uma que eu gostaria de mostrar, uma primeira, que eu acho que tem uma presença muito clara disso que você comentou, do Walt Disney. Eu vou tirar um pouco o comentário para a gente ver melhor as aquarelas, depois eu abro de novo. Então, aqui tem uma coisa assim, a anotação é super rápida, é como você falou lá, é de um golpe. Uhum. Então, eu logo fui lá e vetorizei, eu desenhei a palmeira, os 2 pássaros, o pão de açúcar, e alguns elementos assim mais gráficos, que aí sim, parece um pouco mais dos quadrinhos. Eu achei que era o seu Moleskine. Não, essa é uma página 4 de sulfite. Não, eu falei o livrinho ali embaixo. Eu tenho o Moleskine, exatamente esse lugar onde eu estava falando com a Paula Neali sobre isso, que é o lugar onde uma frase escrita vai virar uma frase... vai virar um desenho, né? Por exemplo, eu vou pegar um Moleskine aqui para mostrar. Que eu normalmente, inclusive, usava o pautado. Eu usava o Moleskine pautado e o desenho e a aquarela vinha meio como um contraste a esse universo todo. Bom, apesar de que aqui, pelo jeito, só tem escrita, viu? Aqui, ó, vou mostrar uma primeira coisa que surgiu. Dá para ver, gente? A gente está vendo o teto. Agora sim. Ó. Então, no meio das anotações do pós-graduação, das questões, sei lá, aparece uma Magritte. E aí, quando aparece uma Magritte, ele por si só, ele é uma linguagem que ele não pode... Isso é um quadro que eu não tenho como descrever, entende? E esse universo da imagem, obviamente, me propiciava uma escrita e um pensamento de outra ordem, que não é um pensamento mais filosófico ou crítico, mas é um pensamento onírico, né? É um pensamento mais... As imagens vêm, fluem e vão aparecendo e vão sendo construídas, né? Mostra alguma aquarela que a gente possa ver inteira enquadrada na imagem, só para dar uma ideia. Porque elas têm muito mesmo essa característica de sonho e de um... E é engraçado, alguém estava comentando aqui antes de eu fechar os comentários, né? Que você tem esse espírito livre mesmo, até essa transição que vai, né? De crítico de arte que ama TV, que escreve teatro e que pinta aquarela. Na aquarela tem um pouco esse... Né? Entra tudo aí, ele é muito incrível de ver a liberdade da tinta. É como você falou, né? Você faz o desenho com o grafite. É grafite que você usa, às vezes caneta até. É o seguinte, eu comecei com a caneta e depois eu passei a usar só o grafite, porque me interessa essa relação mineral que o grafite tem com o papel, que é algodão, e o pigmento. E o pigmento é goma arábica, então tudo aqui é natural. Inclusive a madeira, né? Eu gosto muito de escolher Agora eu estou curtindo muito escolher as molduras, né? Nossa, que é um outro assunto que me interessa, né?
O Olafur Eliasson fala disso, né? Ele fala que a gente divide cultura e como é que é? Ele fala natureza e cultura. E ele fala a gente só esquece que tinta é algodão, é pigmento, o pincel é cabelo, quem pinta é pessoa, né? Então, assim, é tudo natureza. Sim. Você falou do Olafur, e esses passarinhos são muito influenciados por ele, pelos trabalhos que eu vi. Eu vi um trabalho dele na Luiz Estrina, na feira, que era um pedaço de metal que tinha uma cromatização. Então, tinha uma associação do som com a cor. Isso me interessa muito. Como que eu faço essa marcação, por exemplo, nesse caso é com caneta. Mas depois a aquarela, o preenchimento vem de uma forma muito espontânea, sabe? Aí sim, vem pela água, pela liquidez, pelo descontrole. E aí eu tenho que fazer um agradecimento, porque eu descobri isso graças a um amigo meu, o grande artista Alberto Simon. Ele é um artista que trabalha... Tem um trabalho dele aqui que a gente pode mostrar. Ó. Vai ser tour da sua coleção? Vou mostrar vamos dizer assim, nesse tempo que a gente tem, eu gostaria, por exemplo, o Albi é uma referência para mim, na construção do meu pensamento, da minha referência mesmo de história da arte. Ele é um cara que conhece muito música, né? A gente conversa muito sobre música, muito mais do que artes plásticas. Qual que é o material desse trabalho que você está mostrando? Olha que surpreendente. O trabalho feito é uma impressão, mas ela simula o papel de aquarela. Então, isso que vocês estão vendo aqui é uma simulação. E o desenho dele também lida com essa brincadeira de você não saber se foi pintado à mão, com uma aquarela, ou se foi impresso. Tom play. Ele é um mestre para mim. E ele me falou uma coisa muito bonita a respeito das minhas aquarelas, que tinha uma coisa sexual. Super, tem muitas figuras assim. E tem coisa mais também explícita, assim, que é um tema que eu essa foi minha perversidade última, foi transformar a aquarela, que era uma coisa entregue pelos anjos para os homens, para eles conseguirem combater o mal, mas que eu pudesse incorporar uma coisa que foi muito forte para mim na experiência dos Estados Unidos, foi a questão da pornografia. Em Yale teve uma semana que chamava Sex Week, e era uma semana onde o pessoal da indústria pornográfica de Los Angeles vinha para o campus para falar sobre a sua experiência. E era um ponto de vista completamente... A gente está muito pouco acostumado a isso no Brasil, mas não era dicotomia, assim, o diabo e Deus discutindo o destino da humanidade. Eram pessoas falando sobre a natureza do seu próprio trabalho. Né? Isso foi importante para mim, eu ver que essa questão da aquarela e dessa coisa supostamente mais pura da arte, como se o artista fosse uma espécie de enviado, ou de pajé, ou de messias, ela não é uma verdade. O artista, eu acho que o artista, sobretudo, é esse ser humano um pouco que não vai aguentar e vai experimentar, né? Vai fazer uma experiência de linguagem. Eu estou adorando que em plena quarentena eu escapei para um monte de paraísos aquarelados aí com o seu tour através da câmera. Esse trabalho é mais quarentena e eu acho que é um trabalho mais grave, mas que vale mostrar, que é um trabalho da Jaque Lerner, que ela me deu de presente. E na época, já faz uns 10 anos que ela me deu esse trabalho. Eu não tinha entendido muito o recado dela, mas com o tempo, ele fica aqui perto do meu som, das músicas, eu fui entendendo que, na verdade, esse é o filme da minha vida. Assim, o filme que eu mais gosto é o filme... Na verdade, a tradução para o português, Violência e Paixão, não é o... Mas é um filme do Visconti, onde tem uma particularidade que é uma canção do Roberto Carlos, né? Que faz parte da trilha sonora, né? Essa é uma foto do Geraldo de Barros. Aquele é o meu tio, Renato Cunha Bueno, o Magu. Esse é um trabalho do Felipe Cama, lindo, que ele deu para Mari. Ele é um amigo também muito próximo. Um trabalho do Cláudio Tosi, que é um mestre meu também, assim, uma pessoa que eu gosto muito. Uma foto do Caio... Como é isso, Rafa? Porque a Mari é arquiteta de formação, designer de interiores. Quem que decide como é que vai pendurar arte numa casa onde os dois têm um olhar? Oi, Mari. Foi a Mari que apareceu ali? Mari, você dá palpite na hora de pendurar as artes? Como é que é? Quem que manda na parede? Você dá palpite?
Eu dou palpite, mas aí eu durmo, quando eu acordo no outro dia tá tudo diferente, não adianta nada. Tem um prego assim solto e um buraco do outro lado. Aí toda meu toque foi por água abaixo. Ai, tá. Um beijo, pessoal. Mas essa parede aqui foi a Mari que pensou. A gente pensou lindo, esse espaço da nossa casa como um espaço onde a gente poderia realmente fazer uma exposição que é para nós, mas também eu pensei agora que já estou a fim de convidar amigos e outros artistas para participarem da empreitada também, né? E, Rafa, você falou uma coisa que é muito verdade, né? Essa madeira. Depois a gente continua o nosso tour da outra parede. Desculpa a interrupção, mas eu falei da Mari, ela estava ali. Mas, de fato, a madeira da moldura, ela integra muito, né, com o trabalho. Uma coisa curiosa isso. Você falou que escolhe muito a dedo, assim, as madeiras que você vai usar? Eu acho que essa questão da materialidade, do branco, da madeira, da cor, eu acho que essa é uma sensibilidade que não é uma sensibilidade intelectual, né? Uhum. Ela é uma sensibilidade que vem da sua experiência com esses materiais, com essas realidades. O artista normalmente fica um pouco... Eu vejo muito artista de saia justa quando a questão é a moldura, por exemplo, e no caso de um artista que nem o Caio Reisevitz, eu acho tão interessante como a questão da escolha da cor exata e da texturização e de onde ele vai fazer é determinante da inserção dele no circuito institucional das artes, né? Como que ele moldura uma foto, aonde ele revela. Quando ele montou a exposição em Nova York, eu fiquei muito impressionado, porque os montadores queriam saber por que ele não tinha feito a moldura em Nova York. Uhum. Por que ele tinha feito na Alemanha? É uma parte fundamental da experiência de quem vê o trabalho, né? Por mais que, como você diz, tem quase um tabu, né, em torno da moldura, na verdade ela é parte fundamental do jeito que você vai enxergar aquele trabalho, né? Eu acho que essa é uma questão também que envolve recursos, né? E é uma hora que a gente vê que o mundo das artes plásticas é altamente especializado, né? Se você quer um vidro com mais transparência, você vai ter que pagar muito mais caro, né? É uma fortuna, né? Nessa exposição que eu fiz na Galeria São Paulo, a gente discutiu muito essa questão. E eu expus muitas obras sem moldura. Agora, na quarentena, é maravilhoso, porque essas obras só estão emolduradas porque elas foram molduradas antes da quarentena. Sim. Mas as outras peças, elas estão todas soltas, né? Elas estão aqui na minha mão mesmo, assim, né? São essa proximidade, essa intimidade com esse microcosmo, assim, é uma coisa muito propícia, assim, para quem está investigando, porque também eu não tenho as soluções, assim. O que foi acontecendo foi que, por exemplo, depois que você me fez a pergunta se eu fazia tudo de uma vez só, eu já comecei a problematizar. Eu falei, será que eu faço tudo de uma vez só? Por exemplo, nessa daqui eu fiz 3 investidas, eu fiz em 3 fases diferentes, né? Nessa daqui eu fiz tudo numa tacada só, essa aqui. A beleza de poder mudar, né? Essa aqui eu fiz tudo numa aguada só. Ela secou, ela foi feita e secou. Essa aqui também. Essa é uma aquarela que eu fiz. Mais de longe para a gente ver o todo? Você está me fazendo lembrar do Vetor do Curió. Você quer contar um pouco por que a série chama Vetor do Curió? Conta um pouco aquela história da Embraer. Uma vez eu peguei um voo do Rio de Janeiro para São Paulo, ele estava planejado para pousar em Guarulhos, mas eu logo percebi que ele estava dando volta em círculos. Isso me deixou muito preocupado, né? Porque era domingo à noite, o tempo não estava bom, a minha esposa Mari estava grávida, não estava? Mari estava grávida de 8 meses, então tinha aquela coisa de estar voltando para casa, e a pessoa que estava do meu lado me ajudou e me acalmou. Só um parênteses. A Gi está com os comentários desativados. Gi, você está com os comentários desativados. Eu desativei só para mostrar as aquarelas, mas eu posso voltar. Tá bom. Vou voltar. E essa pessoa que se chamava Rogério Tank, ele era uma pessoa muito simpática e tinha bebido algum álcool, porque ele estava exalando assim, um álcool comemorativo. Ele estava feliz porque alguma coisa tinha acontecido. E o que ele tinha acontecido é que ele tinha vendido um curió num concurso, ou num torneio no Rio de Janeiro, por mais de 30 mil reais, eram 45 mil reais no caso. E ele me contou que eu não precisava ficar preocupado, porque, ao que tudo indicava, o avião ia pousar em São José dos Campos, que é onde ele tinha sido construído, porque era um avião da Embraer.
E ele me explicou uma coisa que mudou a minha visão a respeito da arte e da aproximação entre cultura e natureza, como você estava falando do Olafur. Que é o fato de que ele tem uma fazenda cujo propósito é criar um passarinho cujo canto já era apreciado pelos índios brasileiros, né? Ele tem um canto chamado canto praia, que é um canto que já era notável, já era especial. E, ao mesmo tempo, esse canto ele é apropriado pelo homem, ele é gravado através de um meio técnico, e ele é usado para ensinar o próprio pássaro a cantar ou para virar um campeão no seu próprio canto. Eu acho que isso tem tudo a ver com o processo artístico, e especialmente do jeito que ele tem se mostrado hoje. Eu conversei com o Lucas Arruda numa ocasião, e ele me contou uma história, eu falei assim, então isso confirma a minha ideia. Até escrevi um texto para Mendes Wood sobre isso, que é o seguinte, ele me contou que o pai dele punha para tocar uma canção do Luiz Gonzaga, que era a canção do Assum Preto. Eu já vi ele falando do Assum Preto, é lindo. Então, essa ideia de que o pássaro, para ele se concentrar no canto, ele vai ser cegado pelo dono. Então tem uma perversidade aí, que é a perversidade da especialização, né? Então, por mais que eu ache que essas aquarelas são feitas numa aguada só, que tem uma coisa que você falou bem, que é uma ponta do meu processo, ao mesmo tempo tem um enorme sacrifício e uma dedicação que, por conta também da gente ter ficado mais em casa, porque aqui nós todos trabalhamos no mesma casa. Já é home office, já faz 7 anos. E a aquarela é um domínio onde isso foi intensificado. Essa ideia de que, por exemplo, eu mesmo fui durante muito tempo uma ave dessas canora, que tinha um canto mais waldorfiano, mais lírico, mais solto, mas que logo foi começando a ser preparado para o universo, porque aí é que está. Eu acho isso importante a gente falar. O universo da arte é um universo altamente competitivo. Essa ideia um pouco na quarentena, os artistas são um pouco mais solidários, como todos nós somos mais solidários. Mas na vida normal, o artista também é muito competitivo. Ele tem uma obsessão, ele quer fazer um trabalho melhor do que o próximo sempre. Essa ansiedade, eu convivi muito com isso. Eu convivi a minha vida inteira e convivo com a minha própria ansiedade. Essa que é a questão. E a aquarela é sim. Eu tirei o Xing uma vez e falou que eu ia ser surpreendido com o fato de que ia aparecer uma coisa que ficou no passado, na minha vida, que ia me alegrar muito, ia me dar satisfação. E é isso, a aquarela tem me dado muita alegria. Eu fiz uma exposição linda, eu tive artistas e colecionadores que eu sempre admirei comprando o meu trabalho. Na verdade, a Leda Catunda foi uma das primeiras pessoas a falar, Rafa, eu quero comprar uma aquarela sua, né? A Leda, a Jaque Lerner também, mas a Leda é talvez até mais especial, é importante dizer isso, assim, porque eu vejo como que a trajetória dela, eu fui colega dela como professor, nós todos fomos professores juntos na Santa Marcelina, a Leda, o Sérgio Romagnolo, enfim, e o Lucas Arruda era aluno lá, o Bruno Dani era aluno, então a gente estava na mesma sala de aula, mas eu sempre vi a Leda construir não é construir uma imagem, porque constrói uma imagem através do trabalho dela. Eu acho que o trabalho dela tem uma imagética super constituída, que lida com a precariedade, com uma coisa popular de uma forma que nenhum outro trabalho lida, na minha opinião. Mas a figura do artista, o profissional artista, o fato de que ela tem que prover, tem que manter relações sadias e boas com o galerista. Ela faz um doutorado também. Ela não precisaria fazer um doutorado na ECA, mas ela fez, né? Então, essa questão também dá uma responsabilidade. Que o artista brasileiro, ele não é um panga, entendeu? Ele não é um cara assim, que se deu bem por causa do jeitinho dele ou da malandragem. Mas que é um artista que tem uma tradição cultural para ser entendida. Né? É um dos lugares, talvez, onde mais se produz arte e menos se estuda. Né? Wesley Duquelit ter um só doutorado nessas instituições... Não é verdade, hein? Eu estou mentindo. Então, começa a crescer também. Eu tive notícia, por exemplo, de um mestrado
notícia não, eu li um mestrado sobre as ligas, que é uma série dele lá do início da década de 60. Então, sempre tem um esforço, né? O próprio Tunga, que é um artista que tem várias frentes, precisa de várias pessoas pesquisando a obra do Tunga simultaneamente, não sei, tem muita coisa. E era isso que eu estava fazendo antes da quarentena. Eu estava terminando porque só faltava a dobra, só faltava o texto de apresentação para uma exposição que eu estava organizando com o Antônio Mourão, filho do Tunga, e a Galeria Milan. E era no dia 4 que ela ia ser inaugurada. Então, essa demanda por essa exposição de desenhos e aquarelas, tem muitas aquarelas inéditas do Tunga, foi uma coisa que eu tive que elaborar um pouco, né, também. Onde é que eu vou botar essa exposição, o que eu vi, né, tudo aquilo que eu vi, aquela coisa ao ar livre, maravilhosa. Mas o Tunga, eu lembro dele todo dia, porque até, por exemplo, esse piano aqui, quem me deu esse piano foi o Charles Cossack. Mas ele me deu o piano porque eu toquei pro Tunga. Então, ele viu eu tocando pro Tunga e ficou emocionado. E aí, no dia seguinte, ele me telefonou bem cedinho e falou: você não aceitaria ter o meu piano com você, para você poder tocar para sua família, para sua filha? A minha filha não tinha nascido. Então, também tem isso, a arte como uma coisa assim que um piano, às vezes, é mais importante do que tudo, entendeu? Essa que é a questão. Não, e essas trocas todas, né, como você está descrevendo, né, de você aprender tanto com a Leda, de você, né, herdar um piano por conta do Tunga, todos como você explicou, né, que você estava na Santa Marcelina, todo mundo ali meio parte de uma mesma engrenagem, né, trocando sempre uma conversa, né, como se também não é só uma produção artística e o estudo, mas também essa troca é muito rica, né, tem um livro maravilhoso que eu adoro, que chama Arte da Rivalidade, que fala do Matisse com Picasso, do Degas com Manet, do Bacon com Freud, e um pouco como é isso que você está falando do Curió, do vetor do Curió, né? Talvez o Degas só é maravilhoso porque tem o Manet só é maravilhoso porque tem o Degas, e assim por diante. Então, todo mundo, né, eu acho que na sua geração, às vezes se beneficia de um outro, né, com O maiúsculo. Olha, adoro essa ideia, e o meu conto predileto do Borges é O Outro, que é um conto onde ele acaba encontrando com ele mesmo, nos Estados Unidos, por sinal. Então, assim, eu concordo 100% com o que você está falando. Eu acho que por exemplo, eu estava falando do Bruno Dami. A leitura de um artista plástico, de um personagem que eu criei na minha peça, e ele dizer para mim que ele se identifica, ela é o veredito fundamental para mim, muito mais do que um diretor de teatro. Falar, eu não entendi o seu personagem, entendeu? E eu estou apostando muito nessa peça, porque essa peça eu construí com outras pessoas, com o outro. Eu não escrevi ela a 4 mãos, eu escrevi ela sozinho. Mas eu só consegui ouvi-la com os nossos amigos. E na quarentena a gente já fez 2 ensaios, e eu estou falando para você que eu gostaria realmente, essas aquarelas também, que elas possam financiar esse projeto. Eu pensei nisso, eu fiz uma série onde as aquarelas, a questão é a seguinte, as artes plásticas, ela tem mais valor monetário do que o teatro, a performance. Eu sei que o MoMA já comprou a performance da Marina Abramovic, eu não tô sendo ingênuo, estou falando que, claro, um papel ainda um quadro, uma pintura, é uma coisa que ainda dá para a gente comercializar. Eu estava vendo na Sotheby's ontem um quadro do Lucas Arruda era uma coisa muito alta, assim, tipo 1.600 euros ou 1.600 dólares, entende? E isso eu acho importante, que a arte brasileira que o François Pinault tenha comprado trabalhos do Lucas Arruda. Você vai para Veneza, entra na Punta della Dogana, naquele prédio maravilhoso do Tadao Ando, e você vê o Lucas Arruda lá. O meu pai tem quadros também, graças ao Rica, que é o Rica é um importante disseminador aqui também da arte em São Paulo. O projeto dele, Auroras, que tem origem numa série de aquarelas do Tunga, porque é engraçado, hoje em dia, a gente olhando o Tunga, assim, ele não vendeu nenhum trabalho nessa exposição. Imagina pensar nisso, né? E ele fez uma exposição só de aquarelas, né? Então, acho que esses novos atores aqui também, o Rica, os colegas assim que a gente veio reencontrando nesses cursos promovidos, porque tem muitas, a Super Bacana que promove curso com o Aguinaldo,
com você, com esses pintores, artistas, esses também são Parte lugares... Conversa, né? Total. Amanhã tem curso meu. Quando que é o seu, Rafa? Faz aí o seu. Eu terminei, eu dei a minha última aula do curso Trilhas Sonoras, que é onde é um curso que eu falo sobre essa questão da relação da indústria fonográfica com as artes plásticas. Falo de trabalhos da Valesca Soares, como o gazebo dela, o Fole Inhotim, o Ão, ou muitos outros, o Olivier Messiaen, e especialmente essa questão da linguagem dos pássaros, né? Dessa coisa ligada à natureza, porque o pássaro tem uma coisa que é engraçada, que ele produz o som, o curió, no caso, é o som, ele não é uma ave colorida. Mas existem lovebirds, né, aqueles periquitos australianos, que justamente a competição, o aprimoramento genético, não incide sobre a capacidade de cantar, mas incide sobre as cores. Né? Sim, não, sim. E meu avô foi um criador eu sou da 4ª geração de uma família de criadores de pássaros. O meu avô João Vogt criava pássaros nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro, mas o avô dele também criava pássaros em Portugal e assim vai. Herdou passarinhos, né? Com certeza. Estão perguntando o seu Instagram, é @RafaelVogt_Maia Rosa, né? Mari, se você Isso. estiver assistindo, escreve o Instagram do Rafa para o pessoal. E conta mais, Rafa. Cadê você? Você sumiu. A gente tem mais 15 minutinhos. Eu pensei... Sim. Primeiro, uma coisa que eu queria falar, né? Você falou do teatro. O Ionesco diz que uma performance é muito mais memorável do que uma escultura. Interessante que você comparou, né? E aí o Michelangelo parece que também disse, né? Que ele queria que as obras dele fossem lembradas 500 anos depois delas já terem sido destruídas, né? Então, tem um pouco, apesar da arte, teoricamente, como você disse, ser mais comercializável, às vezes o teatro também pode ser muito memorável, né? Eu acho que hoje o dia, a partir disso que você está falando, a gente pode ver a obra de todo o pintor, gravador, escultor, se você quiser, também como uma peça de teatro. Porque uma coisa é a peça que, vamos supor, o José Rezende produz, ele pensa, desenha num caderno, manda fazer, mas a outra coisa é a instauração, é a hora que o artista vai tornar público o conteúdo do que ele está produzindo. Uhum. Isso é teatro puro. Teatro é tornar público um elemento privado. Uhum. Né? Isso é arte, em última análise. Quer dizer, eu acho que a arte é um processo de você publicar, de você inscrever uma subjetividade que permanecia no âmbito privado, por exemplo, no âmbito da religião ou no âmbito pessoal. Eu vejo nesse período de quarentena a quantidade de pessoas que acabam incorrendo e mexendo numa gaveta e descobrir, sei lá, uma série de 10 fotografias que acabam prendendo a atenção dela. Então, isso já é um teatro. Eu me interesso mais pela teatralidade que envolve a criação, a disseminação, a fruição, a circulação da arte, do que necessariamente pela obra em si, ou pela pintura. É claro que eu estou começando a sentir falta de ver obras originais fora da minha casa. E eu acho, por exemplo, que eu tenho uma coisa com você assim, muito legal, que nós dois viramos, como é que chama, interlocutores, né, e guias para visitas. Ou seja, você media a relação que a pessoa tem com um quadro do Matisse, ou no seu caso aí, a oferta é maravilhosa, né? Eu adoro o nome que os americanos dão para essa profissão, que é de facilitador, né? É um broker. Exatamente. A gente tá eu acho que é facilitar a transação da Matou, você vai subjetividade. perguntar o que você faz atualmente. Eu sou um broker. Porque é isso, eu não sou um artista plástico, Avan Lalento. Eu fiz uma exposição individual, mas eu sou um curador, eu fiz várias curadorias, eu fiz várias pesquisas. Eu vou ter que te corrigir. Você também é artista plástico, desculpa. Porque a sua aquarela não é de um artista plástico, eu não sei do que é. Mas aí eu acho que eu sou mais um aquarelista. Eu acho isso importante. Eu aprendi com o meu dentista, o Paulo Leme, que inclusive é uma pessoa profundamente envolvida com o universo das artes. Eu comecei a conversar com ele sobre o papel, sobre o branco do papel, né? Então, por exemplo, ele entende do branco do dente. Claro, cada um no seu métier. E o que eu achei mais maravilhoso é que ele aceitou o pagamento do meu tratamento dentário a partir de uma aquarela.
Então, Então, ele tira a cor do seu dente, deixa mais branco, você enche o papel de tinta e deixa mais sujo e vocês trocam. E mantenho os brancos que eu consigo, porque o grande desafio das aquarelas é você manter o branco puro. Sem dúvida. Dá para ver aqui? Sim, até para essa transparência, né? A translucidez que o seu Exatamente, pai falou essas camadas que né? vão se sobrepondo, né? A Mari outro dia reclamou que eu só desenho figuras femininas, mas não é verdade. Por exemplo, tem essa figura que eu pensei assim, né, que esse homem sonhando, né, sonhando com o Brasil. Eu pensei no Museu Nacional aqui atrás, nesses museus que queimaram, né, no Brasil. Essa coisa do incêndio, uma coisa meio apocalíptica também que a gente está vivendo, né, dessas pessoas que estão... Enfim, ó, essa aqui eu fiz para o projeto da Grazi Pérez, que na verdade é do Global Shapers, que é um projeto que tem uma ação direta nas periferias, em Paraisópolis. E veja que, não sei, eu pintei esse trabalho bem na pandemia, bem no momento que as mortes começaram a aumentar, e eu tentei, assim, da minha maneira, assim, falar sobre uma coisa que eu acho que é um super valor nosso, né, da nossa natureza, das nossas montanhas, das praias, da nossa água, né, da limpeza da água. Né? A Mari está aqui falando primeiro que ela não reclamou, ela só comentou que tinham mais mulheres e ela corrigiu que não é Grazi Pérez, é Grazi Pinto. Ah, desculpa. A Grazi Pérez é uma pessoa extraordinária também que me apresentou os florais da Amazônia. Agora, Rafa, todo mundo que ficou louco como eu quando vi suas aquarelas, a pessoa que quer ter uma em casa, fala com a Rosa Barbosa, é isso? Ó, essa aquarela que está na minha mão está com a Rosa Barbosa, que está aqui na nossa live. É uma das peças, ela está com 6 peças. Eu tenho peças que ainda estão disponíveis, que eram da minha primeira exposição individual. Uhum. E tenho essa produção que você falou, que é a produção que se chama O Vetor do Curió, que é a partir dessa pesquisa que eu fiz sobre a relação de cores com os sons, que é essa pesquisa fundamental que eu acabei estabelecendo. Quer dizer, eu faço o desenho em grafite, mas depois a parte da cromossaturação, eu dou uma de Cruz Dias, entendeu? Eu vou criando... Melhor. Cromossaturação, eu faço como Cruz Dias. Para quem está lá do outro lado pensando, oi, explica melhor. Não, o Wittgenstein falou, a cor nos leva ao pensamento, tá? Então eu acho isso. À medida que eu faço o desenho, que eu demarco o que eu vou desenhar, a figuração que eu quero, vou dar um exemplo bem claro, tá? Uhum. À medida que eu tenho esse rosto aqui já estabelecido, ou esse elemento, o processo de preenchimento da cor a palavra que você usou em inglês é coup, né? É um golpe. E ele é um golpe que dura 5 minutos, 10 minutos, não mais do que isso. Depois, eu vejo isso, que existe um teatro aí na aquarela. É um tempo que transcorre entre o seu pensamento inicial e a hora que a cena vamos dizer assim, se conforma como uma imagem, e essa aquarela, por exemplo, é particularmente teatral, né? Tem uma figura numa pose de yoga. Né? Tem uma coisa de teatro, de homem e mulher, de relações, das relações íntimas. É uma possibilidade, imagina, de você falar sobre sua vida mais íntima, né? E comunicar isso sem o pudor. E isso eu acho que eu aprendi um pouco nessa questão mais da relação pragmática que os americanos têm com o próprio trabalho. Entendeu? Me lembro de mais de uma vez você sentar numa mesa de jantar, antes de começar a comer, as pessoas se apresentam. Falam, eu sou fulano de tal, eu venho de uma família da Carolina do Sul e eu trabalho com cenografia ou luz para teatro. Quantas vezes eu falei, o cara trabalha, ele se autodenomina, eu falei, queria ter essa e eu forçosamente acabo aprendendo. Né? O jeito de se apresentar e de começar a conversa e de não ter nenhum pudor, que é muito curioso, né? Até quando você falou sobre a pornografia em Yale, eu acho que os americanos têm muito um jeito de falar sobre qualquer assunto. Você vê até aquele jantar que sempre me choca dos correspondentes, né? Todo ano tem o jantar dos correspondentes, eles contratam alguém para falar mal do presidente na frente do presidente, né? É uma coisa... Sim. E é com respeito, né? Uma coisa muito interessante mesmo.
Isso eu acho impagável na experiência que você tem nos Estados Unidos, que é você perder o medo, ou pelo menos conseguir controlar na parte mais do estômago, as críticas. Você encarar que você vai escrever um texto que... Eu me lembro quando eu me apresentei no Movement Research, que foi o ponto máximo para mim em Nova York, que era apresentar um texto meu dentro do Movement Research, da Judson Memorial Church, ali, que era um lugar histórico para mim. Eu fiquei apavorado, porque eu falei um texto em inglês que chamava The False Beginners, né? O que esses professores, porque eram professores, tinha uma bancada, era uma banca precoce de doutorado. 4 artistas, um coreógrafo, um dramaturgo. Você apresentava o trabalho. Aliás, nunca tive a oportunidade de agradecer a Lucrécia Zap, porque ela entrou nessa comigo, ela leu o texto na Judson a pedido meu. E a gente se conheceu no Antunes também, que era uma coisa que era o teatro presente lá em Nova York, né? E a Lucrécia é uma escritora e casada com um dos maiores galeristas de Nova York. Exatamente. Exatamente. Então também tem esses amigos em Nova York que me ajudaram. O curso que eu dei aí contigo foi muito importante para mim, de repente poder estar falando sobre o Nelson Lerner aí, né? E... Para quem não sabe, não sei, Rafa, aí uma... foi que ano que você morou aqui? 2016? Eu morei primeiro de 2010 a 2013, que eu fiz a parte do pós-doutorado, e depois eu morei até 2015 com a Mari. Sim, porque e aí o a Rafa gente voltou para cá. Um curso dele maravilhoso que começava falando dos jogadores do Cezanne, caía no Duchamp, nunca vamos esquecer, mas era na sala da minha casa, né, Rafa? A gente transformava minha casa em sala de aula. Rafa, se deixar, eu conversaria com você até o fim do dia, mas eu queria que você tocasse piano pra gente. Você achou muito chato se eu te pedir isso? Toco com muito prazer. Agradeço muito a você, a Rosa, a Mari, né, que me ajudou a iluminar tudo isso. Agradeço a Filipa e espero que todos tenham uma quarentena assim de reaproximação com coisas realmente que podem fazer uma diferença assim, né, no nosso tempo, no nosso cotidiano, né? Então, a propósito disso, eu gostaria de tocar uma música que eu fiz para minha filha. Ai, que lindo. Eu adorei que você escreveu que a gente abre gavetas, né? E a gente pode virar detetive da nossa própria vida na nossa própria casa, né? É isso. Ver que uma lembrança, uma melodia, um trabalho, uma folha de papel sulfite pode ser um fio da meada para você pensar um pouco aqui você veio também, né? Como que você pode inscrever? Por que não fazer aquarela? Eu tô vendo tanta gente fazendo aquarela. Tem que fazer. A minha tia Mônica está fazendo aquarela. Eu vi outras pessoas na Super Bacana. A Super Bacana tem um curso de aquarela. Ai, Teve 2 já. Rafa, vamos que a gente só tem mais 2 minutos. Eu não quero ficar sem seu piano. Vamos lá. Oba. Acho que o telefone vai ser. Tá difícil de ver aqui, desculpa, gente. Não, tá tudo bem. Só apoia aí em algum outro lugar para não cair. Tem uma boa para aquarela, que é aquela música da Cyndi Lauper, né?
que chama True I Colors. see True Colors. Eu tô com medo da gente ser desconectado, Rafa. Vamos começar uma nova e você toca True Colors para poder salvar essa live? Por favor, então. Então eu vou fechar essa e quem quiser ouvir mais... E aí eu ponho direito isso aqui, porque tá caindo aqui. Vamos ver quem vai querer voltar. Enquanto isso, eu vou chamar o Rafa para ele tocar True Colors, que eu amo essa música. Vocês estão aí, pessoal? Voltem, voltem, voltem. Vamos esperar o Rafa chegar, que ele vai tocar uma das músicas que eu mais amo na vida. Vamos ver, Rafael. Vamos ver quem volta. Eu gosto de quem volta. Eu só confio em quem volta. Pro bis. Rafa, você vai tocar True Colors? É uma das músicas que eu mais amo na minha vida. Tá bom, então. Vou Tô tocar a com medo de versão... chorar aqui na live. Vamos segurar. Voltei, desculpa. Oba, Rafa! Muito emocionante. Muito lindo. Que bom. Muito lindo. O que era? Não, a Mari pediu para mandar mais mais um alô sobre a Rosa Barbosa. Sem dúvida. Que promoveu essa live e dizer que é isso também, que as galerias estão precisando rever os seus contratos, as formas de apresentar o trabalho do artista, né, e poder fazer ele circular. E nesse sentido você foi brilhante e essencial para mim, assim, para eu poder pensar o meu próprio trabalho. Meu prazer, maior prazer. Eu sou fã do seu trabalho. E quero fazer uma visita no Chelsea em breve, porque eu também estou querendo passear por Nova York de novo. Vamos então, fazer. quando você for fazer, eu vou estar... Quando eu acabar a quarentena, eu vou levar meu telefone para fazer visita guiada live. Muito obrigado, viu, Gi? Rafa, obrigada a todo mundo que ficou no bar saideira, né? Quem volta para a segunda live são aqueles que não vão embora do bar. Então, obrigada a todo mundo que voltou para ver a True Colors. Me emocionei. E é isso aí. Quem amou as aquarelas do Rafa como eu, fala com a Rosa Barbosa ou pergunta para ele ou para mim, a gente se encaminha. E obrigada por ter iluminado o meu dia com as suas aquarelas e com essas músicas lindas, a da Filipa e essa. Muito obrigado, Gi, por tudo. Obrigado a todos que assistiram, de coração. Não, muito obrigado. É tão legal, né? Quando eu tô aqui em casa e eu vejo uma live, sei lá, toda noite tem a live do cara do Wilco, que eu nem era fã, mas agora que ele faz a live todo dia,
ele tá na sala da sua casa, né? Então a gente tá na sala da casa das pessoas. Isso é muito legal. Então, de novo, obrigada. E a gente, quem sabe, faz outra, porque a gente não falou do Walt Disney hoje. Do Walt Disney, esse é um assunto. Vamos fazer um curso junto sobre a influência daquele vídeo Aquarela do Brasil, do Walt Disney, na arte brasileira. Quem me mostrou isso foi a Jaque Lerner. Deem uma olhada, basta ir no YouTube, escreve Aquarela do Brasil Disney. Aparece um filme que é uma maravilha para todos nós. Não, maravilhoso. E depois, bom, enfim, eu acho que vale uma outra live, porque foi o seu tataravô que recebeu o Walt Disney no Brasil quando ele visitou o Rio de Janeiro, né? Em Petrópolis, eles visitaram com ele. Não, ele foi ao Rio e ele se ciceroneou uma viagem a Petrópolis. Não, maravilhoso. Essa ligação com o Rio dava uma bela... Inclusive, um episódio para falar das suas raízes, né? Nessa questão da arte, da crítica de arte no Rio. Também, né? Vamos falar, a gente faz, então, ó, prometemos uma próxima live daqui a um tempo. Vamos digerir essa que foi muito boa. E, enfim, é isso aí. Obrigada de novo, Rafa, Rosa Barbosa. Até a próxima. Obrigado, Gi. Até breve.